pregar o evangelho a todas as pessoas do mundo. Nós vemos, irmãos, que a igreja na terra, ela tem a responsabilidade de dar sequência à obra que Jesus iniciou. A evangelização, ela é fundamental. A evangelização, ela é indispensável. A evangelização, ela é importante. Nós vemos que Jesus, ele diz, ide. Quando ele fala, e todo cristão, ele sendo chamado para ser um missionário, ele tem a responsabilidade de pregar. Partindo do versículo 16, mas antes expressar a gratidão a Deus pela oportunidade, ao nosso pastor presidente, Haroldo Yamamoto, por poder estar aqui para ministrar a palavra do Senhor, minha diretoria do ministério, pastor Devaldo, os demais pastores, que Deus abençoe, cada dirigente de congregação, cada família presente nesta tarde. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus de Nazaré. Já fomos aqui abençoados com a primeira ministração. Deus usou a vida do pastor Sérgio Takahashi, de forma que fomos despertados, impactados, porque a palavra é poder. Aleluia, Amém? Jesus, glória Diz a assim o Deus. texto sagrado, acompanhe atentamente. Versículo 16. Diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando vieram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Podeis assentar. Eu quero ministrar nesta tarde, trazendo um tema, a missão da igreja, e estamos diante de um texto que, na verdade, é um comissionamento, dos apóstolos para a obra que eles haveriam de dar sequência. E quando nós olhamos para essa ordem de Jesus para os seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, nós vemos que eles, recebendo esta ordem, eles foram incumbidos de ir pregar o evangelho a todas as pessoas do mundo. Nós vemos, irmãos, que a igreja na terra, ela tem a responsabilidade de dar sequência à obra que Jesus iniciou, anunciando o evangelho a todo mundo. A ordem para ir e fazer discípulos a todas as nações, ela não se limita, irmãos, à liderança da igreja. Não se limita a pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores. Mas nós vemos, irmãos, que cada um daqueles que foram chamados à salvação, eles têm essa missão. Porque cada cristão é chamado para pregar o evangelho na sua forma de viver, na sua forma de falar, na sua forma de agir, dando um bom testemunho diante deste mundo. Então, se você é cristão, você tem uma missão. E qual é a nossa missão? Anunciar o evangelho. Nós vemos, irmãos, que Jesus, ele disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos esta incumbência de, indo, pregar o evangelho.
E nós vemos, irmãos, que todo cristão, ele sendo chamado para ser um missionário, ele tem a responsabilidade de pregar. Ele tem a responsabilidade de pregar no seu lar. Ele tem a responsabilidade de pregar na escola. Tem a responsabilidade de pregar na faculdade, no trabalho, ou aonde quer que ele esteja. Ele tem que estar ciente desta responsabilidade e se colocar diante do Senhor para cumprir esta missão, que é pregar o Evangelho. Aleluia. Então nós vemos que todo o mundo precisa ouvir o Evangelho. E quando nós vemos a definição, irmãos, de Evangelho, o que é o Evangelho? No sentido mais simples, o Evangelho é definido como boas novas da salvação em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Noutras palavras, Evangelho, na verdade, é o conteúdo da revelação de Deus em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de todas as criaturas que o aceitam como Salvador pessoal. Portanto, o Evangelho, na verdade, é o conjunto das doutrinas da fé cristã que deve ser anunciado a toda criatura. Vemos que a evangelização ela é fundamental, a evangelização ela é indispensável, a evangelização ela é importante. Nós vemos que Jesus ele diz, ide. Quando ele fala ide, nós vemos aqui, irmãos, que nós devemos ir. Ir no sentido de nos movermos de encontro às pessoas que ainda não foram salvas. Ir de encontro àqueles que estão perdidos para lhes anunciar a mensagem do Evangelho. Nós vemos que Jesus ele diz que todo o poder lhe foi dado, toda a autoridade lhe foi dada. E aquele que tem toda a autoridade é aquele que impulsiona a igreja a ir. Nós vemos que é uma consequência, não é uma opção da igreja. Por quê? Porque aquele que tem autoridade, aquele que tem todo o poder, ordenou assim a igreja. Então nós vemos, irmãos, que a igreja ela tem a responsabilidade de ir às nações. Literalmente, ir a todas as etnias. Ele diz, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações. Fazer discípulo tem o sentido de estar com pessoas para que assim possamos anunciar o Evangelho e essas pessoas venham se tornar seguidores do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Fazer Jesus. discípulo é a tarefa da igreja. A tarefa da igreja é gerar seguidores de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Eu creio que Jesus. você já teve essa oportunidade de anunciar. Não somente de anunciar, mas estar com pessoas, aleluia, gerando filhos na fé. Oh, aleluia, isso é maravilhoso. E assim sendo, irmãos, nós vemos que essa tarefa é a missão da igreja, através de um evangelismo integral, o qual é oferecido através da palavra de Deus e da compaixão pelas almas perdidas, em relação a todos aqueles que estão separados de Deus. Porque quando nós olhamos, irmãos, para a humanidade, nós vemos que aqueles que ainda não foram salvos estão condenados à morte eterna. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos aqueles que estão destituídos da glória de Deus, eles estão caminhando para a perdição eterna. Para eles, somente em Jesus haverá a possibilidade de serem livres da condenação eterna. É por isso que nós temos que ir, nós temos que estar com pessoas, nós temos que fazer seguidores do Senhor Jesus Cristo, porque esses seguidores, eles serão livres da condenação eterna. Porque, irmãos, o pecado ele atrai o juízo de Deus sobre o homem. E nós vemos que isso foi o que o pecado fez. Trouxe separação do homem para com Deus. E assim sendo, nós vemos, irmãos, que em Jesus há a possibilidade da comunhão ser restaurada. Há a possibilidade de haver o perdão da parte de Deus.
Há a possibilidade, irmãos, dessa pessoa agora, ela desfrutar de um arrependimento genuíno e passar a desfrutar da presença do Espírito Santo e ser um servo de Deus e uma serva de Deus. Então nós temos que ir fazer discípulo, precisamos estar com pessoas. E ainda, ele diz, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos que batizar é o ato físico que confirma o novo discípulo pela sua confissão pública diante deste mundo. O batismo cristão é uma forma de inserção do novo discípulo na família da fé, na igreja visível. E ele tem a função social e espiritual de grande valor. Quando nós olhamos Romanos 6, 3 e 4, o texto vai dizer: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então todo aquele, irmãos, que foi chamado à salvação, todo aquele que aceitou o Evangelho, o primeiro desejo dele vai ser o quê? Querer confessar sua fé publicamente. O novo convertido, ele vai querer ser batizado. Porque Jesus, ele deixou essas duas ordenanças. Aleluia! O batismo nas águas para arrependimento e também o memorial da ceia. Então esse é o desejo de todo novo convertido. Automaticamente ele vai anelar, vai desejar descer as águas batismais. E nós vemos que a ordem de Jesus para os seus discípulos foi que eles deveriam ir, aleluia, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós vemos aqui, irmãos, que a igreja, ela tem essa responsabilidade, ou seja, cada um de nós como discípulos temos essa responsabilidade. De quê, pastor? Ensinar a doutrina bíblica. Com o objetivo de quê? De que essa vida seja aperfeiçoada, de que esse discípulo seja preparado para a sua jornada de fé, para a sua jornada cristã. Os ensinamentos de Jesus precisam ser guardados pelo discípulo. Nós vemos, irmãos, que o evangelho não é apenas teórico, mas o evangelho, ele é prático. E quando aqueles que se achegam a Jesus, aleluia, entendem que eles devem guardar a palavra no seu coração, demonstrarão gratidão e amor realmente a Jesus. Porque quando nós olhamos no evangelho de João, ele vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos, não somente tem, mas os guarda, esse é o que me ama. Olha só que coisa linda. Aleluia. Quantos amam a Jesus aqui? Nós amamos a Jesus. Nós temos o prazer de obedecer ao Senhor. Nós temos o prazer de cumprir esta missão. Nós temos o prazer de cumprir esta incumbência. Aleluia. Nós vemos, irmãos, que todas as atividades da igreja, elas são importantes. Mas a mais prioritária e incessante deverá ser a evangelização. Mas por quê, pastor? Porque o progresso de uma igreja, ele será avaliado pelo seu alcance evangelístico, juntamente com os frutos espirituais, como resultado da semeadura da palavra de Deus. Como aqui mencionou o pastor Sérgio Takahashi. À medida que o Espírito Santo foi derramado, aleluia, eles cheios do Espírito começaram a anunciar a palavra. O que aconteceu? Houve um crescimento explosivo na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que esse processo, ele é indispensável. E ele deve fazer parte de toda a igreja que está compromissada com a obra missionária. Nós vemos, irmãos, que a obra da evangelização, ela tem algumas bases. A evangelização, ela está firmada em 3 bases distintas. Pastor, quais são? Base cristológica, a ministerial
e a sociológica. Quando se fala de base cristológica, é evidente que a mensagem que pregamos a todos aqueles que necessitam da salvação, ela tem que ser a mesma que o Senhor Jesus Cristo pregou. Nós vemos que Jesus, ao iniciar o seu ministério terreno, ele fez isso a partir de Nazaré. Quando entrou numa sinagoga, Jesus ele se levanta para ler a Escritura, pois foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ao abri-lo, leu e explicou o texto de Isaías 61, versículo 1 e 2, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Ainda no Evangelho de Lucas 4, 18 a 19, nós temos aqui um outro texto que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós vemos, irmãos, que neste texto sagrado, Cristo, ele se identifica com a missão para a qual viera na terra, como diz João 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e verdade. Mas não restringiu a mensagem e a missão evangelizadora somente a si. Nós vemos que quando Jesus ele veio a esta terra, ele pregou o Evangelho, ele anunciou as boas novas, ele falou da necessidade de arrependimento para admissão no reino. Mas lá na frente ele daria essa incumbência aos discípulos, à igreja, que daria sequência à obra que ele estava iniciando e iria consumar ali na cruz do Calvário. Nós vemos, irmãos, que o mesmo Espírito que ungiu a Jesus para proclamar as boas novas é o Espírito que habita na igreja, para que ela possa ter êxito na continuidade da pregação da mensagem salvadora do Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. Lucas 24, 49 vai dizer: e eis que sobre vós envio a promessa do Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8 vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. E quando nós olhamos em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo ele vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então nós vemos aqui a primeira base, aleluia, da evangelização, que é a base cristológica. Ainda nós temos, irmãos, a base ministerial. No Antigo Testamento, nós podemos identificar pelo menos 3 ministérios distintos. Quais eram, pastor? O sacerdotal, o real e o profético. Nós vemos que o sacerdote representava o povo diante de Deus. Era aquele que orava e intercedia pelo povo no exercício do seu ministério, ali no tabernáculo, ali no templo. Nós vemos também que o rei, ele tinha a responsabilidade de representar a Deus perante o povo, e simbolizava o domínio divino sobre o humano, o domínio de Deus sobre os seres humanos. E aí no ministério profético era intermediário entre Deus e o povo, porque o profeta ele tinha a responsabilidade de comunicar a mensagem de amor, mas não somente uma mensagem de amor, mas uma mensagem de juízo.
E quando Jesus se fez homem, exerceu esse tríplice ministério como rei, ele nasceu da linhagem real de Davi. Lucas 1,32 diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus dará o trono de Davi, seu pai. Romanos 1,3 diz acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Quando Jesus ele se fez homem, ele exerce o ministério tríplice, e como rei, nasceu da linhagem real de Davi. E como sacerdote, nós vemos que Jesus ele foi declarado, aleluia, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem levítica, como diz Hebreus capítulo 7, versículo 11 a 17, e também 21 a 17. E ainda Jesus como profeta, aleluia, ele foi identificado pela mensagem que pregava, como nós vimos aqui em Lucas 4, 18 e 19. Ele mesmo diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas porém, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele haveria de transferir essa tarefa, ou seja, esse tríplice ministério à igreja. E assim sendo, nós vemos, irmãos, que a igreja de Jesus Cristo, ela é vinculada à linhagem real de Jesus. Mas por quê, pastor? Porque nós somos o corpo glorioso de Cristo na terra. Nós vemos que Apocalipse 1,6 vai dizer: e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele glória, poder para todo sempre. Amém. 1 Coríntios 12, 27 vai dizer: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós vemos aí que a igreja, ela foi vinculada à linhagem real de Jesus. E a igreja também ela tem a responsabilidade de exercer o sacerdócio dado a ela. Nós vemos, irmãos, que o sacerdócio da igreja é identificado pela sua presença no mundo, sendo ela o quê? A intermediária entre Deus e os homens. 2 Coríntios 5, 18 e 19 vai dizer: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia, ele nos deu o ministério da reconciliação. Mais uma vez, a igreja, ela recebeu o sacerdócio de Cristo, porque recebeu o ministério da reconciliação. Isto é, aleluia, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E Hebreus 12, 17 vai dizer ainda: pelo que convinha que, em tudo, fôssemos semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. E ainda, por último, a igreja, ao anunciar Cristo como Senhor e Salvador, ela cumpre o papel profético. Quando você, missionário, quando você, missionária, anuncia o Evangelho, leva as boas novas da salvação, aleluia, você está cumprindo esse papel profético. Porque 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o Senhor diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Atos 1,8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Aleluia. E ainda nós temos a base sociológica. Bendito é teu nome, Jesus. Em síntese,
Pessoas evangelizam pessoas, pois Jesus morreu pelos pecadores. E nós temos essa incumbência. Nós vemos que João 3,16 temos a expressão máxima do amor de Deus para com a humanidade, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Através do Evangelho, através da proposta do Evangelho, o desejo de Deus é comunicar vida àqueles que estão mortos. O desejo de Deus é salvar os que estão perdidos. O desejo de Deus é transportar para o reino da luz aqueles que ainda estão no reino das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos aí em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, ele vai dizer, Marcos vai dizer ali que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Nós vemos aí a responsabilidade da igreja cumprindo a sua missão. E missão, irmãos, ela pode ser tanto urbana, local, como também transcultural. Nós vemos que a sociedade atual, irmãos, ela vive uma realidade que muitas vezes desafia e exige muito da igreja para que a igreja possa alcançá-la. Nós vemos que existem muitos problemas sociais que resultam da desorganização generalizada, e a igreja ela deve estar preparada para responder a esses dilemas. A igreja ela tem que ter estratégias adequadas que devem ser desenvolvidas para alcançar as pessoas. Nós vemos, irmãos, que na vida urbana há vários tipos de problemas típicos da vida, das quais a diversidade cultural é uma delas, a marginalização social é outra, o materialismo, a invasão de seitas e tendências sociais, como a teologia do pecado social, a teologia da libertação e o liberalismo teológico. São frentes que desafiam a igreja na sua missão. E nós vemos, irmãos, que o evangelho que Deus, Ele nos deu, aleluia, é um evangelho poderoso, aleluia, e é através do evangelho que é poder para a salvação daquele que nele crê, que essas barreiras elas caem por terra, em nome de Jesus de Nazaré. E a igreja avança, a igreja continua marchando, aleluia, vitoriosa, anunciando as boas novas da salvação. Existem barreiras, como foi dito aqui pelo pastor Sérgio Takahashi, né? Houve oposição governamental, houve oposição religiosa, houve oposição por parte do inimigo das nossas almas, mas nós bem sabemos, irmãos, aleluia, que aquele que veio e iniciou essa missão foi aquele que haveria de capacitar a todos aqueles que ele tinha chamado para cumprir com êxito a sua missão. Louvado seja Deus. Nós vemos ainda que a evangelização transcultural, ela começa na vida urbana, com diferentes culturas vividas pelos seus habitantes. E é preciso que o missionário ele tenha uma visão nítida de que a mensagem do evangelho, ela é global, pois o cristianismo, ele visa alcançar cada tribo, cada língua, cada povo e as nações das extremidades da terra. Aleluia. Quando nós olhamos, Isaías 49:6 vai dizer: disse mais, pouco é que sejas meu servo, para restaurares, restaurar quem? As tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Atos 13:47 vai dizer: porque o Senhor assim não o mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação. Irmãos, nós entendemos
que a obra da evangelização, ela não pode se limitar à sabedoria humana, ela não pode se limitar ao esforço humano, mas nós vemos, irmãos, que Jesus, quando ele veio cumprir o seu ministério, aleluia, irmãos, Jesus, lá em Lucas 4, 14 ao 21, o texto diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama se espalhou e correu por todas as terras em redor. E ensinava nas sinagogas. Quem ensinava? Jesus. Por todos era louvado. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a restauração à vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos olhos. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a obra do Senhor, como já ouvimos aqui nessa tarde, ela tem que ser feita, tem que ser levada avante, na autoridade, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós vemos que o Espírito Santo, ele estava sobre o Senhor Jesus. Amém? Nós vemos que, ao descrever o batismo de Jesus, Lucas, ele informa que quando Jesus ele foi batizado, ele estava orando. E quando ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu dizia: tu és o meu filho amado. Nós vemos que o evento da descida do Espírito Santo e a voz que identificava Jesus como Filho de Deus tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Louvado seja Deus. E ainda nós vemos que também serviram como sinal para João Batista, o precursor de Jesus, para confirmar que Jesus, ele realmente era o Cristo. Porque João 1, 32, 33 e 34 vai dizer: e João testificou dizendo: e vi o Espírito descer como pomba, repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Nós vemos que João Batista, ele veio falando da necessidade de arrependimento, e ele ia batizar todos aqueles que vinham arrependidos. Mas João Batista, ele reconhece que não era digno, de batizar ao Senhor Jesus. Mas Jesus, ele sabia que tinha que cumprir toda a justiça. Ele sabia que ele deveria identificar-se com a humanidade, com a raça humana, da qual ele haveria de salvar. E nós vemos, irmãos, que após o batismo nas águas, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi impelido para o deserto, e lá ele foi tentado por 40 dias. E
E nós vemos que nesse período, irmãos, Jesus, ele se mantinha em comunhão com o Pai. E ele se fortaleceu em oração. E também ele estava em jejum. Nós vemos como é importante a oração. Como é importante a oração na igreja. Aleluia. Isso realmente é indispensável no âmago da igreja. Porque, irmãos, aquele que nos deu exemplo para que nós venhamos seguir as suas pisadas, ele viveu uma vida de intimidade com o Pai através da oração. Aleluia. Quando nós olhamos nos evangelhos, Jesus, quando os apóstolos acordavam, Jesus já tinha saído para a oração. Jesus já estava buscando a face de Deus, aleluia. Estava em comunhão com Deus Pai, aleluia. Sendo ele humanizado, sei que 100% homem, 100% Deus, mas como homem ele sabia que ele dependia de Deus para que ele pudesse ter êxito na sua missão. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, aleluia. Ele foi tentado, mas fortalecido na oração e no jejum. Quando o diabo veio, irmãos, ele venceu a tentação pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Foi através da oração, foi através do jejum, foi através da palavra que Jesus ele teve êxito. Aleluia. Você quer ter êxito na sua vida espiritual? Você quer prosperar espiritualmente falando? Aleluia! Volte para o secreto. Volte para a presença de Deus. E se encha dele. Aleluia! Fale dos homens para Deus. Para que depois você possa falar de Deus para os homens. E você vai ver Deus agindo. Deus operando. Deus realizando proezas. Lá vai a história. Porque é no poder do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. É na dependência de Deus. E Jesus ele nos deu esse exemplo. Aleluia, através da sua vida. Nós vemos, irmãos, que vencida a tentação no deserto, Jesus volta para a Galileia, conduzido pelo Espírito. E aí, irmãos, após ministrar em alguns lugares, ele vai para Nazaré. E ali nós vemos, irmãos, que ele começou a pregar o Evangelho. Nós vemos que ele, através da leitura do livro de Isaías, revela que ele havia vindo para cumprir a vontade de Deus. E nós vemos que, diante da pregação de Jesus, e diante de toda a autoridade que ele tinha, irmãos, aleluia, nós vemos que a Bíblia ele vai dizer, irmãos, que os escribas e fariseus, aleluia, eles olhavam para Jesus e eles viam que Jesus era diferente. Jesus ele pregava de forma diferente, aleluia, porque pregava como tendo autoridade. Aleluia, autoridade. Jesus. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, irmãos, nós vemos que o ministério de Jesus foi marcado por milagres, porque os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os cativos eram libertos e os mortos eram ressuscitados. E a todos o Senhor Jesus anunciava o Evangelho do Reino. Diz a Bíblia, irmãos, que quando Jesus ele vai pregando, anunciando, curando os enfermos e doentes, nós vemos que isso provoca o quê? Inveja e ciúme no sinédrio judaico. E eles escalam fariseus e escribas para que vigiassem a Jesus, para que caçassem a Jesus, para tentar perturbar de alguma forma a vida de Jesus, ou até mesmo acusá-lo estrategicamente, justamente na chamada festa da Páscoa. Contrataram testemunhas falsas para acusar, e acusando levaram perante o pretório romano, diante do governador, que o condena à pena de morte e morte de cruz. E nós vemos, irmãos, que Jesus ele foi crucificado. Aleluia. Jesus não foi um mártir. Aleluia. Porque ele sabia, aleluia, que ele deveria consumar a obra da redenção. Aleluia. Ele diz que ele mesmo dava a sua vida. Embora houve oposição, embora houve
os levantes das religiões, dos escribas e fariseus, nós vemos que ele mesmo se ofereceu naquela cruz. Porque o propósito era abrir o caminho para que o homem pudesse ser religado com Deus. E isso se daria através da sua morte. Aleluia. Quando ele disse está consumado. Quando ele disse o preço está pago. Aleluia. Nós vemos, irmãos, que ele cumpre o seu ministério. E a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos, irmãos, que Jesus Cristo ressuscitado, ele esteve na terra num período de 40 dias. E assim sendo, ele foi visto por mais de 500 testemunhas oculares, até que desse a responsabilidade da grande comissão à igreja, para que assim a igreja cumprisse a obra que lhe seria proposta, que era o que? Dar sequência ao ministério que ele havia iniciado. Quando nós olhamos, irmãos, para Atos dos Apóstolos, nós vemos que, ao concluir o evangelho, Lucas, ele anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder. Lucas 24, 49, ele diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E após ele ser levado aos céus, nós vemos, irmãos, que o livro de Atos, ele faz a narrativa do prosseguimento da obra agora que haveria acontecer através da igreja. Nós vemos que Lucas, ele escreveu o evangelho de Lucas, mas também foi responsável por escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Quando nós olhamos para Lucas, nós vemos, irmãos, Jesus exercendo o seu ministério e Deus operando através do Espírito, trazendo libertação, trazendo cura, ressuscitando os mortos. E quando ele vai à cruz, ele cumpre a obra que lhe estava proposta. Nós vemos que agora em Atos dos Apóstolos, Lucas, ele começa a narrar agora aquilo que estava para acontecer em relação à igreja, em relação àquela que tinha a responsabilidade da grande comissão, em relação àquela que daria sequência à obra que ele havia iniciado. Irmãos, quando nós olhamos para Atos capítulo 1, versículo 8, ele mesmo havia dito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, irmãos, nós vemos que, versículo 12 diz: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, o filho de Tiago. E todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, aleluia, nós vemos que aqueles que estavam ali eram cerca de quase 120 estavam ali reunidos. Nós vemos que Jesus havia ordenado que eles ficassem em Jerusalém. Jesus havia ordenado que eles esperassem a promessa. Nós vemos, irmãos, que a obediência nos leva a receber não somente, irmãos, as promessas, as bênçãos, mas o poder de Deus. Mas por que, pastor? Porque eles ouviram aquilo que Jesus havia dito e eles foram esperar a promessa. Aleluia. Eles estavam orando, eles estavam ali esperando o Espírito Santo, o Paracleto de Deus, aquele que os capacitaria para a obra que lhe estava proposta. E quando nós olhamos, irmãos, para a Bíblia Sagrada, Atos capítulo 2, nós vemos, irmãos, o cumprimento de Pentecostes. Cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí nós vemos, irmãos, que o Espírito Santo foi dado depois de 10 dias de espera, 10 dias em oração. Tem pessoas que desistem no primeiro dia, tem pessoas que desistem no terceiro dia, tem pessoas que esmorecem.
Mas nós vemos, irmãos, que a igreja ela permaneceu no cenáculo, orando e aguardando a promessa, a promessa, a promessa. E a Bíblia vai dizer em Atos 2:4 que os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Nós vemos que houve ali, irmãos, um mover tão grande do Espírito Santo. E como aqui o pastor Sérgio da Carracha ele menciona, irmãos, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele faz a diferença naquele dia. Amém? Porque, irmãos, antes da ressurreição, os discípulos estavam temerosos, né? Jesus havia morrido. Aquele que fazia milagres, aquele que estava com ele, aquele que ensinava, aquele que tirava as dúvidas, aquele que ressuscitava os mortos, eles estavam temerosos. Mas depois que Jesus, irmãos, ressuscitou ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, e ele dá a grande comissão, e eles vão para o cenáculo esperando a promessa, automaticamente, irmãos, eles receberam a promessa da parte de Deus, de serem cheios do Espírito Santo. E nós vemos, irmãos, a expansão da igreja. O poder do Espírito Santo, ele capacitou a todos os crentes para anunciar o Evangelho. Nós vemos que primeiro, como foi dito, foram 3.000 almas. Mais à frente nós vemos que 5.000 almas se renderam ao Senhor. Nós vemos que Filipe, na virtude do Espírito, ele prega em Samaria e vidas ali foram salvas. Cornélio, em sua casa, receberam o Evangelho e também o mover do Espírito Santo. Paulo, irmãos, lá na frente nós vamos ver que Paulo, cheio do Espírito, irmãos, ele alvoroçou o mundo. Milhares de almas foram salvas, curadas pela pregação do Evangelho. Porque, irmãos, Deus é aquele que chama, mas aquele que capacita os chamados. Amém? Quantos creem dessa forma? Quero convidar você a estar de pé. Poderoso e fiel. O tempo acabou. Quero convidar você a estar de pé. Aleluia.